Será uma das suas sobrinhas? Não é ninguém. Vem do meu, daquilo que eu estou a imaginar. Não tem Porque é ninguém. que ela está em preto e branco e depois tem os lábios vermelhos? Então comecei assim e depois não acabei. Ora, muito bem-vindo a outras conversas, momentos sénia. Eu sou o Jorge Fonseca, aqui com o meu sócio António Rodrigues da Silva. E quem é que temos aqui hoje connosco, António? É uma residente nossa, já de algum tempo, já de alguns meses, já nos vai contar um Acho que já bocadinho está a disso. fazer 2 anos. Acho eu. Quase 2 anos, e é só 15 Dona Maria da Luz. E quem é a Dona Maria da Luz? É uma pessoa que está muito à beira dos 84, mas que fisicamente está próximo dessa idade, mas no espírito está muito jovem. Sem dúvida, isso demonstra nas nossas conversas que temos aqui. Exatamente. Acredita na importância de descobrir, na importância de evoluir, como fatores importantíssimos para sermos mais felizes nesta temporada que passamos aqui. Sem dúvida. A Maria da Luz é uma das nossas residentes que mais gosta de conversar. Exatamente. E tem umas conversas muito, muito interessantes. Isso já vem da sua formação de professora? Sim, vem. Eu comecei, para já andei muito no ambiente religioso, que era naquela época, portanto, isso fez com que eu naturalmente tivesse um grande interesse pela pessoa de Jesus, eu própria, por meu interesse. E esse estudo fez-me perceber porque seria que ele deu tanta importância a vir aqui a este mundo e a perceber as razões por que ele veio. E eu achava que com certeza, que achava que a natureza da pessoa humana não era aquela que nós pensamos, porque senão não achava tantos erros, achava que nós podíamos ser muito melhor, não é? Muito melhores da forma de pensar e de agir. Portanto, isso foi um ponto fundamental. O estudo muito da personalidade de Jesus. Fiz esse estudo. E qual é? Sozinha e depois com 1 ou 2 padres muito importantes, já falecidos. Que era professor na universidade e dirigente de assistentes sociais, professor Honorato Rosa, falecido. Isso ainda no Alentejo, em Beja ou não? Não. Em Beja não foi onde bem nasceu. isso. Sim, tive até os 15 anos. E depois vim para Lisboa. Né? Portanto, quando vim para Lisboa, estudei, vim para as Belas Artes, onde consegui estar 2 anos e não aumentei mais o tempo, porque eu tenho tendência para alergias e naquela época o que havia, medicamentos e tudo, era tudo muito, tinha tudo muitas reações secundárias, e eu, para pintar, sobretudo, que era a minha vocação, que era o retrato, tinha que estar sempre de máscara, aquilo atrapalhava-me. Bom, desisti, porque pensei assim, se eu fosse um gênio, e aguentava mais esta alergia. Mas como não estou para estar agora aqui a sofrer. Mas é engraçado que diga isso, e nós temos aqui uma peça da sua arte, ok? Trouxemos aqui uma peça da sua arte e vê-se a criatividade e a imaginação. Mas estou a ver que tem... eu não fazia ideia nenhuma, mas de onde quem é que lhes deu isso? Ai, não sei, aqui um passarinho me trouxe e me Estou mostrou... a ver que está muito bem. A obra de arte apareceu. A minha vocação era esta, é pôr retrato. Mas que já assim inclinava. Ainda é. Mas o que é que deixei de fazer, não é? Deixei completamente. Portanto, isso é espontâneo. Eu não estou a ver ninguém, sai assim. Mas a minha era para a figura, então. Será uma das suas sobrinhas? Não é ninguém. Vem do meu, daquilo que eu estou a imaginar.
Não Porquê tem é ninguém. que ela está em preto e branco e depois tem os lábios vermelhos? Então comecei assim e depois não acabei. Ai não, eu pensei que era mesmo o Não objetivo. acabei. Não está acabado. Até Acabou. porque não está assinado. Nem datado, ainda não está Ainda não acabado. está Não, acabado. mas eu não sou artista, não é? Oficialmente não sou artista. Ah, é, sim, senhor. Somos todos E artistas. então, Cada um Podemos à é sua não vender maneira. nada, mas... e então pronto, mais perguntas? Então, e voltando a esse estudo que fez de Jesus, pode compartilhar alguma conclusão connosco? Sim. que é que o- Portanto, eu que era é que mais, fascinava eu mais? estava na igreja porque toda a gente estava, não é? Uhum. Mas eu o que me interessava era isso, não dizia, porque eu também não via os outros a fazer isso só com o professor. O professor é que percebeu, não está a ver, porque as outras pessoas andavam tudo sem fazer perguntas, ninguém, tudo numa coisa que eu não me sentia acompanhada. E então a minha sorte foi encontrar esse professor quando eu fui ter com ele, já com muitas dúvidas sobre a igreja e A sobre fé, a atuação, tudo, muitas dúvidas, mas eu não tinha a quem a referir. E um dia fui a uma palestra e não sabia quem era o senhor. Acaba ele de falar e eu não podia ir a outros padres porque eu dizia, se eu vou dizer tudo quanto penso, eles fritam-me. Eu não posso. Ainda fico excomungado. Exatamente. Eu não posso dizer, eu sentia. Porque o sentir é fundamental. Nós, antes de sabermos, sentimos, andamos muitos anos ainda a sentir antes de pensarmos com profundidade, não é? Mesmo com bebés nós sentimos e sabemos já muita coisa, não é? E então, ele ouviu assim bastante, 1h30, talvez, o máximo 2 horas. E houve debate e eu cheguei ao final e disse assim, é com este que eu vou mesmo falar. E perdi o medo. Perdi completamente o medo que eu tinha com os outros. Certo. Não é? E então cheguei ao pé dele e disse assim, olha, Soutor, eu necessitava de falar muito com o senhor. E o aspecto fundamental é a religião e outras coisas. E então ele viu-me eu já tinha uma cara com um certo sofrimento, porque eu já estava um bocadinho a não ter quem comunicar e aquilo era muito importante para mim. E então ele olha assim para mim com os olhos, ele tinha um olhar muito profundo, era uma pessoa extraordinária. Olha assim para mim e diz assim, eu estou a ver, sábado, às 3 horas, pode estar no Largo do Mitelo número 1, que ainda existe, ali que é onde é hoje o Instituto Superior de Assistentes Sociais. Eu disse, posso. E então peguei em mim, nesse sábado, está aqui tudo, foi muito importante, e comecei a conversar com o senhor. Ele começou a perceber que eu realmente... Portanto, foi de tal maneira que ele viu que era muito sério aquilo e necessário. Muito genuíno. Ele, no sítio onde trabalhava, tinha uma biblioteca que era só dele. Ele chamou a secretária dele e disse, olha, a partir de hoje, cada vez que a Maria da Luz chegar aqui, abre-lhe a porta e deixa-a estar, porque ele primeiro dê-me livros. Porque eu precisava para coisa. Mas os livros não me tiraram, portanto, tiraram-me até mais da igreja. A influência foi para sair. E eu continuava a ler muito bem e intervalava com conversas, não é? Portanto, ele era professor na universidade, portanto, eu ia também com confiança nesse aspecto. E cheguei à altura em que saí mesmo, porque eu estava na Ação Católica, e na Ação Católica fui tesoureira, fui secretária, fui presidente de determinados grupos, e estava muito virada para os trabalhos de doutrina social. Não era de catequização, era a parte social, que visitávamos muito os bairros Mais pobres. péssimos, que hoje felizmente já não existem assim tanto, mas eram de uma miséria. Pronto, as pessoas viviam como animais autênticos. E eu ia para puseram-me nesse trabalho. E ele, como era diretor e trabalhava com assistentes sociais, por exemplo, ciganos,
E eu adorava estar, e tinha um à vontade extraordinário, porque eu gostava que as pessoas saíssem disso. Achava que era um erro viver assim. E andava, pronto, assim é que eu comecei, até que depois saí mesmo da igreja e disse-lhe a ele, portanto, o doutor agora, se quiser, não me recebe mais, mas eu não posso estar... Mas o que é que a fez sair da igreja, estando foi tão o envolvida próprio na comportamento, chamada doutrina social da pois, igreja? exatamente, não, foi o comportamento da própria igreja e de muitos padres, porque eu via que eles exigiam dos outros aquilo que eles não faziam. Não davam o exemplo. Não. Sendo um ou dois. Portanto, eu achava que a mentalidade da igreja, fora esse aspecto da doutrina, ou mesmo de alguns que tiveram uma grande influência na parte intelectual, que são os jesuítas, o resto achava que o comportamento deles não tinha a ver com aquilo que era uma igreja que não tinha a ver nada com Jesus, nada. Interessante. E eu afirmava isso, assim como estou afirmando agora. Não tinha a ver nada com Jesus, a igreja. Agora, felizmente aparece este Papa que diz isso claramente, não é? E que antes já teria vontade, mas sabe-se que alguns que tiveram o mesmo interesse, o que é que lhes aconteceu? E qual é... Inclusivamente eu tinha um padre que mataram, que era meu amigo, precisamente porque ele queria, que era o padre Alberto, da Capela do Rato, não sei se os senhores... Portanto, precisamente porque ele dizia o que este disse, mas foi numa altura em que não podia. Não era assim. Antes do tempo. Este é esperto, evidente. É inteligente, mas também é esperto. Porque também, por um lado, começou a perceber que adeptos, cada vez, a igreja ia perdendo mais. Não é? Portanto, até a própria posição da mulher na igreja é muito marginal. A mulher não... Já foi mais, mas ainda é. Ainda é. E agora é à pressa. Agora à pressa estão havia muita... Mas eu não sei se são católicos, não. Sim. Se começarem a não gostar de me ver, tem paciência. Abertura total a todo tipo de pensamento Não genuíno. vão tratar mal. E não só, é um assunto que eu gosto pessoalmente muito de falar. Mas ainda não comentou então o que é que Jesus lhe trouxe desses ensinamentos. Fundamentalmente o que teve mais importância foi em compreender o que é isto de relacionarmos-nos. O que é uma autêntica e verdadeira relação entre nós. E qual é? Qual é? Qual deve ser? Se não é, qual deve ser? O que é que temos que aprender para conseguir? Portanto, eu li os Evangelhos, eu sabia aquilo, qualquer coisa, eu dizia logo, Mateus disse assim, tal. Havia coisas que eu não... Mas esta parte, e que está muito bem, a pergunta fundamental é essa, foi quando eu via... eu quase que via, eu não via. Sentia. Mas sentia quando ele se aproximava das pessoas e o que é que se tinha que passar cá dentro dele para ele poder relacionar-se assim como se relacionava. Concretamente com Madalena. Ora, se na minha época a prostituição era qualquer coisa de um crime e ninguém podia se aproximar e ninguém conhecia, só as pessoas que se utilizassem dessa coisa. Mas, na época dele, e aquilo impressionou-me muito, como é que ele viu Madalena, está escrito no Evangelho, e como é que ele se aproximou. Ele olhou para ela e não perguntou nem... O que é que fazes? O que é que não fazes? Não a recriminou. Através dele nós não soubemos o que é que ela fazia na vida, naquele momento. Eu disse, mas o que é que tem que se passar? Portanto, ele não fazia juízos
que é o que nós fazemos, juízes morais, né? Condenamos pessoas. Mas se calhar não será que ele era um grande exemplo da mensagem que ele trouxe para todos nós? Então, é isso mesmo, o que é a relação humana, mas que não é só para ele. Correto, mas a mensagem que ele trouxe, não é? Foi os dois mandamentos, não é? Amar a Deus Todo-Poderoso sobre todas as coisas, e número 2, tratar aos outros como gostariam que tratasse assim. Se calhar era dessa forma que ele sentia no relacionamento com as pessoas, automaticamente já tinha aquela abertura de dizer, independente do que esta pessoa... Não interessa saber o que é que a pessoa é, própria, o que é que a pessoa faz. Correto. Mas O cargo ou o trabalho. E eu aprendi aí que o que interessa é ir à pessoa, sem mais nada. E acha que na nossa sociedade portuguesa não damos esse exemplo? Pouco. Na minha geração, nada. Havia uma discriminação social, racial, religiosa. Na minha terra havia um grupo de protestantes e havia um grupo de Jeovás, completamente marginalizados. Ninguém chega. Fora a religião, A religião, classe. Classismo. Racismo. Classismo, em primeiro lugar, que o racismo. Na minha época era mais classismo. O racismo, nessa altura, não se falava tanto. Mas há racismo. E como é que... Eu acho que Jesus, ou olhar para ela, e isto é para todos, não era só para ela, eu aprendi que, de facto, não havia ali muralhas que nós estabelecemos baseados no julgamento moral. Avaliamos. Esta pessoa deve ser assim, deve ser assado, e não sabemos. Avaliações de caráter. Só pelo exterior. Não é? Fazemos ainda muito isso. Claro. Conjecturas. Conjecturamos imenso. Chamam-se preconceitos. Preconceitos. Avaliações. São conceitos que fazemos a priori, não é? Exatamente. Sem conhecer as pessoas. Exatamente. E ele não fazia isso. E eu com ele aprendi isso. Então, mudando um pouquinho de assunto, mas continuando na mesma, a sua formação profissional foi educadora infantil. Exatamente. E então, tentou passar essa mensagem agora, aos seus alunos? Naqueles que eu podia, não é? Mas eu também fiz muitas atividades com os pais, porque eu achava que era fundamental. Mas isto não era bem oficial, porque não era aceite. Era voluntário? Não era voluntário. Era num colégio. Sim. Que a diretora simpatizou muito com as minhas... Mas isso era excepcional, não percebe? E demos espaço físico e espaço com os pais dos educandos. Que maravilha. E então fazia classes com os pais? Com os pais, alguns, que eram poucos, como era um ambiente fechado, e fazia com as crianças. 2, 3 vezes na semana. E trabalhei diretamente com crianças também, né? E comecei a estudar na própria Escola Superior da Maria Ulrike, que foi a primeira escola que apareceu aqui, porque ela viveu em França, a família era diplomata, e depois veio para cá e trouxe a inspiração francesa. Portanto, era uma escola já mais evoluída, não é? E eu considero que realmente era boa. E eu comecei aí a estudar psicologia infantil, entre outras cadeiras. E na psicologia infantil foi muito importante, foi um fator muito importante, porque eu comecei aí a conhecer-me melhor. Aquilo que eu lia, a mim própria, aquilo que eu lia, eu dizia, mas eu faço assim, eu penso assim, mas eu já não tenho 3 anos nem 4. Então, foi aí que veio a ideia de trabalhar com os pais. Então eu dizia, afinal, nós podemos ser já muito crescidos, cronologicamente, mas depois, na vivência, crianças, temos ainda muito da criança infantil. Entre nós, não é? Não é há uma criança que devemos manter. A alegria, a espontaneidade, o interesse pelas coisas, isso é a parte criativa da criança que é muito saudável. Mas há a parte infantil,
que é aquela que amua, que tem, se for preciso, contrariam e começa a espernear. E faz birras. Há muitos adultos que fazem birras. E nós conhecemos alguns, não é? E se não sei quem, não sei o que mais, vai tudo pelos ares. É assim, tipo atitudes de cowboy. Então, ao estudar a psicologia infantil, isso foi outro passo muito veio-se importante. conhecer a si mesma. Foi o segundo passo. Ok. Comecei a conhecer-me a mim mesma. E aquilo parecia que era um espelho. Funcionava E gostou do que viu? Quer dizer, eu sempre fui muito natural ao ver as coisas. Via que era assim. Sempre teve abertura. Sim. Não ficava com medo. E aceitação do que era. Sim. Ou Agora, quem era. não me ficava era resignada, que é diferente. Nem fazia birra. Não. Não dizia isto, não pode ser assim, não pode ser assim, não. Isso é natural, isso não aprendi. E continuou nessa senda até aos dias de hoje, porque é uma amante da cultura, do conhecimento. Isso todos os dias, assim que me levanto, antes de pôr o pé no chão. Ai, que maravilha. Que maravilha. Então temos que começar a fazer umas classes aqui com os nossos, Não. com os isso aí nossos é que não. residentes. Nem pensar. Porquê? Ai, desculpe, não pode ser. Qualquer coisa que nos ajude a conhecer-nos a nós próprios. Sim, mas aqui nas características, coisa não dá. Mas não dá, mas é como na sua classe. Será Alguns como pais alguns? vinham e outros não vinham, não é? Portanto, se calhar alguns terão interesse e outros não. Olha, eu pessoalmente sou um dos que estou interessados a ir a essa classe. Vêm Sim, mas alguns é que- residentes e vêm os filhos. Agora não é os pais. Mas, Verdade? doutor, mas a maior parte das pessoas que estão aqui, infelizmente, também já têm o Alzheimer. Correto, mas há uns que não. que não dá. Há uns que não. Mas eu tudo, aqui não dei ainda muito bem por isso. Se bem que eu não estou. Mas quer dizer, as pessoas não querem mudança. Avaliam muito pelo o que é uma pessoa boa, o que é uma gente boa. É tudo muito E o que é exterior. uma pessoa boa? O que é uma pessoa boa? Eu acho que No é seu aquela pessoa, entender. primeiro, muito consciente. A chave está na consciência. Para poder ver bem aquilo que é e que exige um trabalho de autoconhecimento e autorreflexão. Porque nós, às tantas, temos que perceber porque é que a educação que nos foi transmitida teve tantos erros. Teve coisas boas, mas teve muitos erros negativos. Foi mais para o dramático. O português é muito dramático. E, sobretudo, É o fez-nos- fado. Não é? É o fado português, não é? É assim mais melodramático. Exatamente. E não sermos autónomos. O drama está em que muitas vezes acontece que essa autonomia fica perdida. Portanto, quer dizer, somos educados para receber de fora. Em vez de dentro para fora. Exatamente. Somos muito, diria, formatados. Exatamente. E pelo seguimos exterior. isso. Exatamente. E repetimos. Repetimos, imitamos, não é? Papagueamos e não sabemos o que é interessante. É que não damos, não fizemos este trabalho. Não damos porque estamos a fazer. E hoje em dia está cada vez pior, não é? Exato. Temos que ver que não damos por isso. Dizemos coisas, uma frase onde há uma série de contradições, mas não damos por isso. Porque soa bem e vemos o É, próximo a dizer o mesmo, não é? Ou a fazer o mesmo. Exatamente. Portanto, estamos muito cheios dos outros E com vazios muito de nós pouco próprios. de nós próprios. E esse trabalho interior é fundamental. E como é que se faz isso? Como é que se faz? Como é que se faz isso? Então, é nesse encontro, Temos que ir à procura de nós próprios. o trabalho de encontro consigo próprio. E perceber que eu estou a ir demasiado aos outros. E há um E que isso aspecto. não nos permite desenvolver, não nos permite pensar por nós próprios, nem andar por nós próprios. É tal autonomia que é fundamental. O problema, o drama está nessa... E concordará comigo, Dona Maria da Luz, se dissesse que também, sobretudo nos dias de hoje e até nas camadas mais jovens, que falta poder de interrogação, de questionar, Cá está, é a tal de perguntar exatamente, e de não querem. de ir ao fundo e à gênese das coisas. Não querem. Não querem. Não querem. A sociedade anda Porque cada isso vez mais adormecida. Isso dá não? muito trabalho, adormecida.
como se fôssemos mais ou menos nem acordados, nem dormindo. Como há dias em que eu tenho andado com o calor, que eu peço ao médico para me tirar um medicamento que ele me deu. Vamos lá ver se ele me ouve. Porque aquilo não me deixa nem estar bem acordado, nem dormindo. É uma coisa horrível. É um eu diria, como estamos aqui num grupo de amigos e que ninguém nos ouve, eu diria que por vezes a sociedade parece que estamos num rebanho. É impressionante. Seguimos e se alguém perguntar, mas segues ou vais por aí porquê? Não sei. Limite-me a seguir os outros. É porque é fácil, é muito fácil. E há não dá trabalho. Há o medo. A pessoa dizer assim, mas eu faço isto, não é verdade? Não, a pessoa tem medo. Sim, porque somos preciso perder o medo. Porque essa pessoa é considerada, como se diz em inglês, the black sheep, ok? A ovelha negra e que pensa diferente, que questiona. E espera lá, mas tu não és da nossa. Mas a pessoa tem medo disso, tem medo de ser considerado. Não quer ser a black sheep. Mas tem que chegar ao ponto de não dar importância a isso. Exato. É como, por exemplo, uma pessoa que está a querer humilhar outra. Se a pessoa já estiver neste nível, não se deixa humilhar, mesmo que o outro esteja a humilhar. Há muita divisão, não é? Se eu penso desta forma e tu não pensas assim, tu vai para aquele tribo. E somos deste tribo aqui, deste rebanho, não é? Aceita-se pouca diferença. É. E aí, voltando aí à personagem de Jesus Cristo, que também me fascina, aliás, olha que giro. Uma pessoa, é verdade, também estou aí um bocadinho nessa sua linha, e até por uma infinidade de aspectos, mas uma pessoa que esteve 30 anos sem se dar por ele, e em 3 anos até aos 30, não é? E dos 30 aos 33, em 3 anos, há alguém que muda o curso da história, e é a única pessoa que celebramos o dia do nascimento, o dia da sua morte, em primeira instância. Portanto, é uma personalidade de facto fascinante. Não consegue, exatamente, consegue em todo o mundo. Fascinante, é verdade. E há o antes e o depois dele, que é interessante também. Mas, para mim, o aspecto que me impressionou mais foi aquilo que eu acho que é fundamental para nós podermos saber viver aqui. Porque se nós não sabemos relacionar, não comunicamos. Mas essa era a minha pergunta para si. Acha que ele teve êxito, sobretudo nestes 3 anos de vida pública do JC? Não, eu acho que para alguns poucos. Poucos o estimaram, poucos o escutaram, não é? Mas para o mundo de hoje, para a vida que levamos hoje, aparentemente, o exemplo dele foi seguido, deixou marcas no mundo ou não? Nem na própria igreja. Acha? A igreja camuflou muito. Não está muito. A generalizar em demasia, não, Dona mas Maria eu não da Luz. eu estou a dizer que há A exceções. igreja é muito vasta. Pois é, mas... Desculpa a provocação, mas é daqui que nasce a luz também. Eu estou a dizer, tanto que eu recorri a um padre. Portanto, é porque já há aqui uma certa objetividade, não é? Teria recorrido a um pensador. Não sei se é objetividade, se será subjetividade. Um padre não faz a igreja. Não, mas há outros. Apareceram outros, não é? Certo. Agora, aqui o que me causou, por exemplo, eles não aceitavam o divórcio. Não era pessoalmente, para mim, não me interessava o divórcio. Mas conheci muita gente que sofreu imenso porque foi obedecer à igreja e teve casamentos horrorosos, estragaram a saúde. Verdade. Porque os padres lhe diziam, não, tens que ir para a frente. É para a vida. Não sei o quê. Isso para mim foi das coisas mais negativas, não é? E depois, eles consentirem pedofilia, porque a pedofilia, como se sabe, há muitos anos que eles lá dentro, para mim, que é uma coisa horrorosa. Saberem que as crianças sofreram como sofreram e não se mexerem, camuflarem. E não acha que... A homossexualidade, existia muita homossexualidade, mas eles camuflaram. Agora chegou um momento em que já não podem. Este padre sabe, e é muito... Este Papa, aí foi muito inteligente, que ele sabe que já não pode camuflar. E então começou a pôr os crimes também de colarinho branco também se faziam. Portanto, era um mundo... Eu não estou a achar que tinha que ser um mundo diferente, porque são homens.
O pior, exatamente, não era um mundo que isso que me chocava. Era o exigir dos outros Quando e não davam fazerem-se exemplo. crer que eram inspirados pelo Espírito Santo. Aquilo que vinha era porque era o Espírito Santo que mandava. E isso fez com que imensa gente andasse a obedecer Durante séculos e como séculos. carneirinhos. E Isso hoje? para mim é que me impressionou imenso. E hoje, como é que vê Não, a eu Igreja, hoje o acho lato que senso? há casos já em que querem que essa autenticidade venha à superfície e que as pessoas possam melhorar através dela, um mundo melhor através. Mas os jovens também estão pouco interessados. As igrejas E hoje por estão que muito será? vazias. Então, porque veem que, É a falta de exemplo que esse exemplo não... E daí... de todos. Exatamente. Isso para mim foi o falhanço pior, não é? Isto leva-nos tudo um bocadinho ao aspecto fundamental, a meu ver, da evolução do homem e da sociedade, que se chama educação. E aí concordo consigo, porque a educação, o verbo educar, enfim, vem do grego, e Claro. o educar é extrair o talento de cada um. É ir lá dentro e perceber e não fazer... E hoje há pouca educação porque formata-se exatamente. muito. Aliás, se virmos os programas, até é engraçado, se virmos o programa já nem digo de matemática, mas de um conjunto de cadeiras ou de disciplinas de há 10 ou 20 ou 30 anos, é praticamente igual. É. Ou seja, estamos a educar, formatando jovens de há 10 ou há 20 ou há 30 anos, que hoje é a mesma coisa e não pode ser. Não A pode evolução, ser. Não pode ser. a sociedade evoluiu tanto e nesta matéria da Não é porque vai educação, das contra, instituições, não evoluíram o muito. que o ser humano tem, que são capacidades insondáveis, que muitas nós desconhecemos, que têm, não é verdade? E possibilidades e capacidades que devem ser descobertas e fundamentalmente por cada um. Exatamente. Já faz-me lembrar, só para desanuviar aqui um bocadinho, para dar assim um ar mais caricatural, eu que sou um amante da velocidade, conforme o Jorge sabe. Velocidade? Velocidade de carro. de carros, gosto de conduzir, e então o limite de velocidade nos anos 60 era 120. É. Hoje, no ano de 2020, também é 120. Com melhores estradas e melhores carros. E a condução passiva e Exatamente, as estradas. é. Ou seja, em muitas matérias a sociedade não evoluiu Não, porque... como deveria ter evoluído. Exatamente, porque houve um Mas estamos a poder brincar. sobre as mentes humanas que destruíram quase esse trabalho que a pessoa pode fazer, mas porque queriam ter poder também. Quanto mais ignorantes as pessoas É verdade. mantinham, E aí- melhor era Claro. para quem queria Quando dominar. não se sabe, não se exige. Portanto, para quem tem Exatamente. alguns fenómenos ou laivos de ditador, Ah, quanto mais o rebanho Rebanho for exatamente. ignorante, mais melhor é é. fácil mandar. Mas- E mais exatamente. fácil é seguir aquilo que eu digo. Exatamente. Sim, Isso dá, é dá menos fundamental. trabalho. Dá menos trabalho. Exatamente. E o que é que Trabalho. temos que fazer? Cada um, eu acho que Pensar isto por si tem que mesmo, haver não é? um trabalho pessoal. Eu dou muita importância ao trabalho pessoal, embora veja que na prática dá pouco resultado. Mas alguma coisa há de ficar. Fica sempre em alguém, não é? Se a pessoa, não é a pessoa que está, não deve estar assim, eu vou fazer isto que é para os outros fazerem. Não, porque isso depois já não tem liberdade. A pessoa age naturalmente. E faz aquilo de acordo com a sua consciência. Não é? Mas sempre para fugir aos jogos de boxe, que é o que as relações humanas são muito assim, ofender o outro, dizer que o outro não presta, e não tu, eu é que digo a verdade. É como os políticos resolvem as coisas, fazem as coisas, é tudo, os outros é que fizeram tudo mal, não é? Mas isso assim não serve de nada. É valorização pessoal pela desvalorização do outro Exatamente. e não olharmos sempre ao outro E não para a perdermos valorização o de que é todos. essencial na autonomia. A autonomia que é um dos grandes dramas. E dessa educação em que os pais queriam fazer dos filhos aquilo que eles queriam muitas vezes ser. Certo. Eu conheci vários casos, não é? E conheço raparigas e rapazes que obedeceram a isso. E na vida, alguns conseguiram fazer aquilo que os pais quiseram.
Mas e são bem, pessoas... e outros fizeram, mas mal. Sim, mas são pessoas que não são felizes, porque Sim. eles tinham que ser... É porque o meu pai e a minha mãe quer. O meu pai e a minha mãe quer que eu seja o maior, não é? Portanto, essa orientação de forma a se abarcar o ser humano e a pessoa sentar-se só no... Tem que ser isto, tem que ser aquilo, tem que ter isto, tem que ter aquilo. E desconhecer o ser, que é a parte mais fundamental nossa e profunda, faz com que na vida nós possamos adquirir posições existenciais erradas. Há muita gente que pensa que é o maior em tudo, por exemplo. Sim. Diariamente a gente encontra pessoas assim. Quer dizer, não há ninguém que pense como eu. Se é mulheres, eu sou muito bonita, não há ninguém tão bonito como eu. Eu agora, por exemplo, tenho telefonemas de uma com 47 anos que quer casar e ter filhos, agora já não pode, mas que, e ela é um exemplo, não é só... há muita gente assim, que ela não consegue porque pensa que logo que olhem para ela, fica tudo de 4, para falar depressa. Exato. Pensa que é mais bonita, que não há tão bonitas onde hoje há raparigas lindíssimas a toda a hora, e é muito fácil, não é? Ela, de facto, é interessante e tudo isso. Mas a educação dela foi isto. A mãe casou já à tarde. Tinha um desgosto enorme por não ter filhos. Até que, com muitos tratamentos, conseguiu, isso é esta menina. Esta menina depois foi a minha educanda. E então, é gente abastada, bastante abastada. E então, a menina, assim que a menina nasce, ela participou para as pessoas e tudo, e aí por acaso fui ver a menina, e ela já dizia que não há bebê, que é vulgar os pais dizerem isso, não há bebê tão bonito como a minha filha. Claro, é sempre assim. Ela dizia tudo, nem na família, ninguém. Eu cheguei lá... E nunca vi um bebê tão feio. Só é assim aos olhos da mãe, não é? Mas E é do que pai. eu tive que... A pessoa tem que dizer que é muito bonito, não é? Aquela coisa. Mas eu completamente... foi horrível. Porque era um bebê dos mais... Porque eles já... Os pais já não eram jovens. E parecia um velho. A bebê parecia uma velha. E eu tive que... E a menina foi educada a ser olhada a partir de um deleite. A mãe deleitava-se a olhar para ela. Uhum. E levava o tempo todo, tu vais ser, não há ninguém como tu, nem primas, nem nada, tu vais ser assim, vais ser a mais assado, bonita do mundo. És a mais inteligente. Bom, agora, ela aprendeu isso e a primeira pessoa que conviveu com ela era a mãe, o pai não era assim disso, e sente que os outros vão sentir isso por ela. O resultado com os namoros é um desastre. Depois veio a realidade, não é? Temos que preparar para tudo. Então, basicamente, o que eu deduzo até agora é como dizia o Shakespeare, to be or not to be, não é? Temos que decidir exatamente. Por nós próprios. Ser ou não ser, exatamente. Autonomia para sermos e não nos fundamentarmos que a nossa importância é no que temos baseado ou no que fazemos. E nos cargos. Muito ou bem. no que fazemos. E então, mudando um pouquinho de assunto. Muito bem. Há pessoas que ficam pensando que se não os tratarem por X ou por Y, não são ninguém. Mas não sabem. Mas isso é, o interior deles está muito frágil, não é? Está muito frágil. Está irreal, Está irreal. Não tem a ver, desconhecem o ser. Tem que saber o que a pessoa por si vale por si. Claro. Independente, assim como nascemos. Nós, a primeiro que tenhamos um cargo ainda leva. Até lá não somos nada. Não prestamos. É assim. E não é o cargo que determina o não, nosso mas infelizmente, valor, não é? infelizmente Em o cargo casos, ou os bens. Portanto, nós podemos ter muitos bens e eu gostava que toda a gente tivesse muitos bens, toda a gente fosse rica. Mas o que é preciso é não confundir isso com o meu valor pessoal. O que é riqueza? A riqueza, nesse sentido, é relativo, não é? Exato. Mas quer dizer, quando as pessoas, já a partir de uma certa... têm uma certa quantidade disto ou daquilo, ou se pensarem ricas, e no país em questão também tem que ser a proporção, acho que isso em si não é para... Tanto que as pessoas estão sempre a pensar e a dizer o que é que têm e o que é que não têm. Não é? Nem que seja uma varanda, é transformada quase em
em herdade, uma herdade muito grande. Ou uma Falam de marquise. Uma marquise. Olha, é uma É marquise. uma marquise do Cristiano Ronaldo. É uma marquise. A marquise tem lá na marquise, não sei o quê, não sei o que mais. Aquilo já está aí para um grande pomar de hectares e hectares. Mas riqueza económica não é que riqueza leva as saudável. pessoas a fugir, a pensar que se não tiverem isso, já não são ninguém. Certo. Então, Não quer dizer que não lutem por ter isso. então eu estou curioso. A Maria da Luz tinha uma irmã gêmea. Sim. Ela era igual Morreu a aos si, 53. curiosa, Não, independente, não. era diferente, Não. porque há outros irmãos gêmeos que nos estão aqui a ouvir e estão lá em casa. Estão lá em casa. Pensei que fosse aqui alguém que fosse gêmeo. Não. Éramos muito diferentes, mas cá está. Eu acho que não era propriamente pela parte biológica. Eu acredito muito na influência dos acontecimentos na pessoa. E ela não teve, embora tivéssemos uma vida muito parecida, vivíamos juntas até à hora da morte, até, não é? Porque vivíamos na mesma casa enquanto estamos nos pais. E aqui veio tudo para Lisboa, veio tudo para o mesmo prédio, não é? Cada uma nos seus andares. Mas tínhamos... Com uma proximidade muito grande. Foi uma influência muito grande. Para já foi Jesus em primeiro lugar, que ela não andava tanto como eu. E depois foi um livro que eu perdi o nome e já o dei. Perdi já, quer dizer, sempre tive muitos livros e os sobrinhos também têm ficado e têm dado, que era de um oriental, penso que era indiano, e que me fez também uma influência muito grande. Eu passei a admirar e a achar que era mais necessário ser mais autêntico, mais verdadeiro com a nossa natureza. E ela não teve essas influências. Então, foi mais... depois era muito romântica. Eu não era muito romântica. Não sou, quer dizer, não tenho... portanto, apaixonava-se com muita facilidade e eu dizia-lhe mesmo, menina, abre os olhos, olha que isso não é bem assim, e com a mesma idade. E ela zangava-se comigo. Portanto, ela ia muito pela beleza. Era uma sonhadora. Uma sonhadora, aquilo é muito bonito e tal, e aquilo que ela achava muito bonito eu tinha medo. Eu tinha medo daquela beleza que ela achava encantadora. E normalmente esses, na vida prática, acabavam por... portanto, eu sempre senti qualquer coisa, mesmo com o meu marido. Eu fui casada há 56 anos e conheci o meu marido aos 9, diariamente. Aos 9 anos? Aos 9 anos. Que ele foi estudar para Beja e foi a meu vizinho, o prédio ao lado. E casaram-se aos 12? Não. O prédio ao lado recebia estudantes e professores, porque a minha casa é em frente do liceu. E aquele senhor tinha aquele prédio dele e ele resolveu fazer aquilo, porque dali para ali era um passo. E então eu comecei a conhecê-lo assim, começou a fazer parte do meu grupo. Mas cá está, sem saber... aquela comunicação que é ir ao interior da pessoa, eu sentia uma maneira de ser muito diferente dos outros. E, no entanto, ele não era santinho nenhum, era muito boêmio. Mas as pessoas diziam-me, não te metas, olha que ele é muito boêmio, porque ele sempre gostou muito de fados e de guitarradas. Mas também era muito bom estudante. Não era porque estudasse muito, é porque ele usava, sem saber, a atenção total nas aulas. Isso é fundamental. E quando saía das aulas, por isso os professores adoravam-no, saía das aulas já a saber. Mas ele fazia isso que era para à noite poder brincar mais e andar. Para a borga. E não então, ele é que era o romântico do casal. Talvez ele era mais romântico que eu. E quem é que canta melhor? Não, ele não a Maria cantava. da Luz, o seu marido ou a sua irmã? Não, a minha irmã também cantava muito bem. É? Mas não era bem fados. Não era E eu canto acompanhava. Eram outras
Tipo, eu acompanhava muito o meu marido, porque tinha grupos, não é? E como ele era o único, ele não era profissional na guitarra, aquilo não tínhamos a medir. O telefone estava sempre a tocar, toda a gente queria que o Zé lá tivesse a tocar. E eu também me habituei a cantar. Agora já não, já está um bocado de cana rachada, porque é da idade. Mas contava muito, era Coimbra. O fado de Coimbra. E uma tal, bem. O Meu Menino do Coro? Ai, meu menino é Douro, é como eu sou Douro. conhecida. É o menino, tanto toda a gente diz, esse fado é teu. Exatamente. Menino é Douro. Então, outra vez, pensando um pouquinho, a Maria Luz teve noutra residência antes de vir para a nossa. Sim, sim. Como é que escolheu a nossa e desde cá está, estamos dentro das suas expectativas? O que é que podemos melhorar? Escolhi, quer dizer, eu tive Porque que é que sair. escolheu ir para uma residência? Exato. Porque é que Ainda antes escolhi? disso. Então, Antes primeiro disso. porque enviuvei, não é? Ok. E depois porque a família que tinha da minha geração não podia contar, porque já não existe, né? Ok. Existe só Portanto, uma mana estava sozinha e fez muito isolada. e tomou a decisão de ir para E uma depois as residência para duas estar com amigas outras pessoas. íntimas antes do meu marido morreram, as duas, com que eu até podia, se elas estivessem vivas, era natural que não Conviver tivesse saído com de casa. elas. Portanto, eu para ficar em casa Sozinha? não tinha o estilo Mulheres a Dias, não dá para mim. Tinha que ser uma pessoa que eu conhecesse e que antes ainda fiz isso, tentei, mas não arranjei, senão através de empresas, que isso para mim não servia de nada, não é? Portanto, meter-me sozinha numa casa, a ter que conviver como eu gosto como eu gosto, não, Estar como à eu acho vontade. necessário conviver, portanto, não é uma empregada, porque isso tinha Mulheres a Dias, é fácil, não é? Não encontrei. E isso provocava muito mal-estar, sobretudo à noite, eu ter ali uma pessoa a ser minha companhia e que eu gostaria de sair com essa pessoa, andar... falar, sim, quer conviver, dizer, não é? portanto, Viver e não encontrei, ainda entrevistei várias pessoas que me vieram de empresas, mas não... E foi Era o então mesmo que a mulher tomou diz. uma decisão E então de ir para uma tomei, residência decidi para os sobrinhos. Tenho aqui uns que moram aqui, são 5, e tenho outros que moram aí por Lisboa. E então agora na pergunta do Jorge, porquê a mudança dessa primeira residência onde esteve Primeiro para porque com a as Momentos pessoas, Sénior? apareceu o Covid e ficou tudo desnorteado. Ficou tudo em pânico. Fugiu tudo. Ficámos com só umas pessoas que entravam de novo, mas que eu via que não tinham capacidade nenhuma para aquilo. Nenhuma, quer dizer. Queríamos falar com a direção, ninguém podia sair dos quartos, telefonávamos lá para baixo, ninguém atendia. Bom, um caos. De manhã, por exemplo, o pequeno almoço, apareciam lá umas com as coisas. Então, o que é que havia? Não, hoje não há isto, hoje não há aquilo. Chegou a haver dias que era só pão. Bom, mas uma miséria, uma coisa... portanto, ficou tudo em pânico. A palavra foi pânico. Eles não estavam à espera, não é? Ninguém estava à espera, de facto. Mas ali foi demais. Certo. Porque já se ouvia, por exemplo, em Espanha, não é? Já... Sim. Não precaveram. Nada. Foi a razão que eu até, enquanto isso não aconteceu, dei-me muito bem com as pessoas Claro. e tudo, mas tive que sair mesmo. Que diferenças é que sentiu então nestes entre isto e 18 aqui. Mas meses? antes disso, visitou alguma outra residência? Porquê é que Sim, escolheu a até nossa? porque tive família, não é? Irmãs mais velhas que ainda tiveram aqui dois, 3. Foi os Melos, outro que era ali que eram dos padres, que tem até uma comunidade no Telhal, o São João de Deus. De Deus. Portanto, exteriormente é muito bom, mas é que não gostei nada também da forma como até os próprios, que eu acho que é muito importante, a forma como as chamadas assistentes contactam com as pessoas.
E a maior parte não tem formação nenhuma. Mesmo até que seja exterior, mesmo que seja só exterior, têm uma conduta aqui que eu acho que eu gosto. Tanto que eu brinco imenso com elas e gosto imenso delas. É verdade. É verdade. Elas Gosto dizem imenso isso. delas mesmo. É uma coisa extraordinária. Tem-me ajudado imenso e algumas ficam muito sérias, depois eu vou explicando. Eu digo assim, mas por exemplo, uma que pode chegar mais tarde, digo assim, vê-se mesmo pela sua cara, que andou mesmo na farda. Mas assim, ele... Como é que sabe? Houve uma já que me perguntaram se era evidente. Mas gosto imenso delas. Isto é fundamental para mim. Claro. Mas antes de gostar delas, o que é que lhe Não, o que me ajudou atraiu a escolher? foi... o que me ajudou foi, para já, 2 casais que estiveram cá. Eu conheci as mulheres, ok. os maridos estiveram cá e faleceram. Mas elas gostaram muito. Ok, bom. Gostaram imenso de... Recomendado. Sim, foi recomendado. E até ainda neste momento ainda cá está uma senhora que... E depois no prédio de uma das minhas sobrinhas estava também uma senhora que esteve cá e que recomendou à minha sobrinha. Portanto, foi por recomendação. Recomendação. Muito bem, muito bem. Muito bem. E como é que se sente, Dona Maria da Eu Luz? sinto-me bem. Claro, em relação aqui sinto-me bem. Não, de uma forma geral, sem sim, dúvida. sinto-me à vontade, não é? O que é que não posso sentir melhor? Precisamente pela falta de continuidade na minha vida, mas que isso é um condicionamento da idade. É a lei natural. Não pode ser, mas sinto um bocado necessidade de poder... Gostava de ir a certos sítios, mais que eu não posso, porque não se pode sair sozinha, não posso ir a determinadas coisas, até porque não vai ninguém. Ultimamente, quando eu ia, por exemplo, uma tertúlia que era orientada pela Isabel Lempis, não sei se... que é psicóloga e professora na universidade. Ela até já se ria comigo, porque a pessoa levanta-se, né, diz o que é que quer, o que é que não participa ou não, e eu dizia o que é que fazia e a idade. Assim que eu dizia a idade, levantava-se tudo a bater-me palmas. Eu por aí via... Era tudo a bater palmas por verem que eu tinha, por exemplo, e já tinha 70 anos. Portanto, não aparecia ninguém... minimamente com 70 anos. Portanto, foi das últimas vezes que eu... Porque aí é muita coisa. Sempre fiz muitos cursos, professores mesmo da universidade, tudo ligado fundamentalmente ao campo da psicologia. Mas a psicologia como preventivo de se evitar ter que ser o psicólogo. Certo. Prevenção. Porque a educação, para mim, se não tiver a base da psicologia, nós podemos criar muitas doenças. Nessas tais posições existenciais erradas. Ou é que sou bom e o outro não presta, ou eu não presto para nada e o outro é que é bom. Também há muito. Autoimunes, não é? Nós próprios. Exatamente. E por isso é que há muitas depressões hoje em dia. Exatamente. Que as pessoas não conseguem, por vezes, conviver com elas próprias. Exatamente. Mas apenas com a sua máscara, Mas isso com a foi sua também imagem. uma educação que teve muita importância. Não é só tudo bate aí. a parte biológica da pessoa tudo ou bate aí. genética. Hoje está provado que essa tem pouca importância. É mais o ambiente onde nascemos e os acontecimentos e a forma como nós interpretamos e depois o que fazemos disso. Certo. Não é? É verdade. Isso é que é muito fundamental. Como é que nós vamos trabalhar e ver isso? Isto é fundamental para o dia-a-dia. O conhecimento sem ser aplicado não vale para nada, não é? Exatamente, mas sobretudo de momento a momento. Não é à noite que eu vou fazer o exame, não é isso. É de momento a momento. Por isso é que chamamos momentos. Exatamente. O presente, mas sem descurar o passado no sentido de aprender a evitar as coisas que foram erradas. Então, Dona Maria de Luz, você recentemente, com o nosso chefe aqui, Adriano, levou alguns residentes a visitar a exposição Van Gogh. Sim, sim. Que tal foi essa experiência? Desenhei, disseram para ir desenhar e eu desenhei lá umas coisas, ficaram lá. E ficou lá para vender?
Não, ficou, para quem quisesse. Que tal foi essa experiência? Foi muito interessante. Voltou a trazer para si Sim, foi muito as artes? interessante. E já gosto conhecia a do casa desenho. dele lá na terra dele. O quarto dele e a casinha dele. Porque eu, antes de ir para as Belas Artes, estudei muito através dos museus. Visita a museus. Não só aqui, como lá fora. E visitou o Museu Van Gogh lá em Amsterdão? Sim. E isso é fundamental para quem queira ir para as Belas Artes, é ir beber onde estão os considerados. Temos que sentir. Os Se mestres. tiverem Aquela filhos, energia. queiram ir para as Belas Artes, é o melhor que há. Os Sim, mestres. senhora. Olha, eu gostei muito desta nossa conversa. Eu também. Uma E, tertúlia espetacular e que vai ser repetida um dia Pois destes, isto sem ainda dúvida. com mais pormenores, claro que isto Claro. não tem fim, isso esta é- conversa. Não, Tem que ser no dia a dia. Mas há aqui algumas indicações ou ideias que ultrapassam o tempo, e se os nossos ouvintes tiverem usá-los e realmente procurarem o seu eu interior e tratarem os outros com mente aberta, como nós costumamos dizer, Não, tem que ser o ego, que é muito contagioso e nos ilude muito. Nós pensamos que estamos a fazer as coisas para a nossa salvação e não é nada salvação nenhuma. Antes, pelo contrário, é o afogamento. então, a parte das ideias que deixou aqui, Ai, essa faz-me rir. Não, Sim, mas senhor, é verdade, As sim. pessoas pensam, agora de cientistas, mas depois daquilo não é nada. Pelo contrário, só diminui, Exatamente. não é? Mas o viver tem que ser de momento a momento. Não pode ser no dia tal, nem no dia da mãe, nem no dia do pai, nem nisto, nem aquilo. É de momento a momento. É que a pessoa Carpe aprende. diem, Carpe diem. As suas sobrinhas que estão a ouvir, que dicas lhe pode deixar a elas? 2 dicasinhas. Ou elas ou à nossa juventude. Não, Quando digo juventude, qualquer pessoa as com minhas menos de 83 sobrinhas anos. já sabem, teoricamente, mais ou menos aquilo que eu sinto e que penso. Não é? Elas sabem. O que é que a vida delas não tem já filhos, têm netos, que são meus sobrinhos bisnetos, o dia a dia não lhes permite parar para refletir melhor sobre certas coisas que lhes podia ser mais favorável poder mudar. Quem sabe se um pouco do que aqui falámos, esta tertúlia não faz pensar. Não, elas conhecem. A elas e a todos nós, seguramente que eu sim. assisti ao parto de quase todas, na sala de partos. Antigamente deixavam? A mim deixaram. Está tudo dito. A mim deixaram-me assistir. Estas que me estão a ouvir sabem. Olha, nós, tendo a Maria de Luz aqui na nossa residência, nos enriquece não só a nós, Pelo como amor o de nosso Deus, staff e os nossos residentes. Não, eu não tenho nada E pretensões muito disso. obrigado Não, por mas gostamos estar muito estas de si, conversinhas connosco. Não, mas eu não tenho, eu que faço, aquilo que eu digo brota-me muito naturalmente, nem é para isto, nem para Nota-se, aquilo. nota-se. É porque eu acho que é com a minha respiração. Acho que É natural, sou assim. é a espontaneidade. Não posso dizer outra coisa nem fazer de outra forma, porque é como respiro. Mas Porque já essa- são muitos anos destas convicções. Mas essa humildade é de louvar, porque também, como sabe, temos aqui outras pessoas e outros residentes que não há idade que lhes faça perceber e estar nesse estado Pois de não, espírito. não quer. Até se zangam. Pois, mas isso, claro que é a tal escravatura, ficaram escravos daquela educação. Correto. E depois ouvem coisas que não sabem, mete medo. Há um medo É o medo natural. desconhecido. Mudar é difícil, não é? É. Quando, Criar novos hábitos. Quando eu gosto de desconhecido. Eu também. Aprende sempre alguma coisa com aquilo Eu fui que não capaz, é o nosso, a nossa precisamente por zona. não ter esse medo, pegar em livros que nunca tinha lido, nem através de pedagogia, nem de filosofia. Por exemplo, a filosofia oriental era uma coisa que não existia, agora já começa a infiltrar-se aqui. Mesmo até os próprios psicólogos já usam, muitos dizem que não, mas usam, não é? Uma certa psicologia mesmo de oriental. E eu aquilo não sabia, mas fiquei
com o interesse e o entusiasmo, e eu acho que há muitos aspectos deles que deviam de vir para cá. Não leu o livro Siddhartha? A cidade? Siddhartha. Não. Não lhe diz nada. É de quem? É um bocadinho a filosofia oriental e a gênese do budismo. Sim, é o budismo. Mas, quer dizer, pertencia a um grupo, Krishnamurti, conhece? Não. Krishnamurti, que hoje já é citado nas universidades, mas quando eu comecei com esse grupo e todas as terças-feiras na minha casa, eu convidei uma série de pessoas que íamos todos só para isso, portanto, tem muito do budismo. E há muitas universidades. Aqui a mais 2 tertúlias. Há muitas universidades já pelo mundo fora que é ele mesmo que é o fundador, ou já morreu, mas todas as pessoas que se especializaram nas suas mensagens e portanto, como ele há muito já, não é? Mas há muita, mesmo na internet vê, Krishnamurti. 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 Eu acho budismo. só uma forma de nós acabarmos esta tertúlia, não é? É de pé a aplaudir, não é? Por amor de Deus! Não! Eu agradeço a vossa atenção, que eu não esperava nada. Muito obrigada igualmente.